A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu quero compartilhar uma mensagem abençoada, eu creio que vai te edificar. Eu estou com a Bíblia aqui aberta em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que diz assim: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. A vida do homem e da mulher é feita por decisões que tomam. A nossa vida, ela está fundamentada nas decisões que nós tomamos. E Deus, ele está fazendo uma proposta hoje para nós. Ele está propondo a vida e a morte, a bênção e a maldição. O interessante é que Deus, ele nos dá esse direito de escolher, o poder do livre-arbítrio. Só que a partir do momento que você toma a decisão de se entregar para Ele, de obedecer a palavra dEle, você perde o seu livre-arbítrio. O Senhor Jesus, quando Ele chamou os discípulos, as pessoas para servirem a Ele, Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser, ninguém é obrigado, mas se tomar a decisão de seguir, vai ter que negar a si mesmo. Em outras palavras, vai ter que perder o livre-arbítrio. Porque agora, depois de ter tomado a decisão de seguir Jesus, agora você não vai mais fazer o que você quer. Agora, você vai fazer o que Ele manda. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, no versículo 13 e 14, olha o que Ele diz. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Ele diz assim, olha: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Agora, olha que forte isso daqui. Deus, lá em Deuteronômio, Ele está propondo a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele dá o conselho, olha, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. E aqui em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus, ele está colocando diante de nós o que? A porta que é estreita e a porta que é larga, espaçosa. E o texto fala que por essa porta larga, são muitos que vão entrar por ela. Por quê? A maioria das pessoas não querem negar a si mesmo. Negar a si mesmo. A maioria das pessoas querem o caminho da facilidade. Só que Jesus, ele está deixando claro aqui que com ele não existe atalho. Ele é o caminho. Ele é a porta estreita. Ele é o caminho que nos conduz para a salvação. Agora, o texto fala, no versículo 14, o seguinte, olha:
Olha só, hein? Porque estreita é a porta, apertado o caminho é Jesus. Esse caminho é apertado, mas ele fala que leva à vida. É apertado, mas leva à vida. É mais difícil, mas existe vida. Aí ele conclui, e poucos há que a encontre. Por quê? Porque a minoria que querem sacrificar, a minoria das pessoas estão tendo essa disposição de renunciar. Não existe evangelho sem renúncia. Se o evangelho que você está vivendo não está te custando nada, esse evangelho que você está vivendo é um evangelho falso. É um evangelho que não produz vida. É o evangelho da maldição. É o evangelho que produz morte. A escolha quem faz é você. Deus está fazendo esta proposta. É você que escolhe entre levantar um pouco mais cedo e orar ou dormir até tarde. É você que escolhe entre ficar na sua casa ou ir para a igreja. É você que escolhe em colocar Deus em primeiro lugar ou colocar os seus planos, os seus projetos, a sua vida financeira, a sua família em primeiro lugar. É você que escolhe. Jesus, ele disse, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. A primeira coisa que Deus ele quer resolver na sua vida é a sua vida espiritual. Porque muitas das vezes a pessoa não está tendo um problema espiritual por causa de um problema no casamento. Talvez você está aqui assistindo esse vídeo e você está tendo um problema no casamento justamente por causa desse problema espiritual que você não quer resolver. Você não quer priorizar o reino de Deus. Você quer priorizar as coisas dessa terra, por isso que a sua vida não anda. Talvez você está aqui assistindo essa mensagem e você acha que você está tendo problema espiritual por causa de um problema de saúde. Só que Deus está usando a minha boca para falar com você que você só está tendo esse problema de saúde justamente porque a sua vida espiritual está parada. Repare que quando Jesus ele está pregando em Cafarnaum, em Marcos capítulo de número 2, olha o que o texto diz. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Escute isso. E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Jesus estava anunciando a palavra. A casa estava cheia. Quem estava dentro não saía. Quem estava fora não conseguia entrar. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. E aqui é interessante, porque nós temos que selecionar as nossas amizades. Quem são as verdadeiras amizades? As verdadeiras amizades são aquelas que vão aproximar você do Senhor Jesus. A falsa amizade vai afastar você cada vez mais da presença dele. Aí ele fala assim: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados
estão os teus pecados. Olha que interessante. Jesus, ele não trata primeiro do lado físico deste homem paralítico. Primeiro Jesus está tratando do espiritual. Primeiro Jesus está tratando da alma. Ei, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A vida desse homem estava paralisada. Talvez você está aqui ouvindo essa mensagem, a sua vida espiritual se encontra do mesmo jeito, porque você parou de orar, você parou de jejuar, você parou de cultuar, você parou de ganhar almas, você parou de se consagrar. E Deus está me usando para te aproximar da presença dele. Volte a orar, volte a buscar a presença de Deus. E depois que Jesus perdoa os pecados dele, Jesus fala assim: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico que estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Ou seja, o mesmo Jesus que perdoa pecados é o mesmo Jesus que tem o poder para te curar. Só que primeiro ele quer salvar a tua alma. Outro caso interessante é de uma mulher que há 18 anos ela sofria por causa de um espírito de enfermidade. Essa mulher, ela não estava tendo uma enfermidade por causa de um problema físico, não. Essa enfermidade era causada por um demônio, por um espírito. Olha o que o Senhor Jesus fala em Lucas, capítulo 13, versículo de número 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Olha só, ela não tinha uma enfermidade, apenas uma enfermidade física. Não, um espírito de enfermidade, ou seja, quem estava dando vida para aquela doença era exatamente esse espírito. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Você nunca vai conseguir resolver um problema espiritual de uma forma física. Diante dessa situação que essa mulher estava, não tinha tratamento, não tinha remédio, não tinha comprimido, não tinha doutor, não tinha médico, não tinha enfermeiro, não tinha nada, nem ninguém que poderia dar jeito no problema dela. Não se resolve um problema espiritual de uma forma física, é uma guerra perdida, é uma luta desigual. E Deus está chamando você para você se converter, para você abandonar o pecado, para você entregar a sua vida para Ele. Resolva primeiro esse problema na alma que você está tendo, esse problema espiritual que você está tendo, para depois você querer que Jesus faça algo por uma determinada área da sua vida, ou 2 ou 3, eu não sei. Mas primeiro você vai resolver o problema espiritual. Se você não ora, você vai voltar a orar. Se você não está lendo a Bíblia, você vai voltar a ler. Se você não está congregando, você vai voltar a congregar. E se você quiser congregar com a gente, eu te convido a fazer parte do nosso ministério. Se você não está jejuando, todo sábado a gente jejua aqui na nossa igreja. A gente faz um culto de oração e de jejum.
E eu tenho certeza que a obra que Ele está começando agora na sua vida, Ele vai completar. Meu Deus, eu oro por essa pessoa e abençoo o teu povo. Que essa mensagem seja compartilhada e alcance vidas que estão precisando, meu Pai, de ouvir essa mensagem. Pois eu oro, meu Deus, pela alma, pela vida dessa pessoa. Que essa pessoa se converta, abandone o pecado e se entregue ao Senhor de corpo, alma e espírito, para que a obra que o Senhor começou seja concluída. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.